Livro de Judas, o único capítulo, versículo 3. Amados, com toda diligência, procurando escrever-vos acerca da comum salvação. A princípio, ele havia pensado em escrever uma epístola parecida com a de Romanos, mas o Espírito Santo, embora sendo o autor do impulso, não o guiou nesta direção, pois tive por necessidade de escrever-vos. A implicação é que aquilo que tinha de ser escrito teve de ser escrito imediatamente, pois o tempo lhe exigia uma resposta rápida, para vos exortar a que batalhem eficazmente pela fé. Os santos devem defender as doutrinas do cristianismo com esforço intenso, que uma vez foi dada aos santos. Refere-se ao fato de que não será dada nenhuma outra fé. A ideia de que Deus deu as doutrinas cristãs aos santos como sinal de verdade, para serem protegidas. Porque alguns homens se introduziram encobertamente. Os falsos ensinadores se infiltraram na igreja, os quais desde antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Entraram com sigilo e falsidade. Entretanto, seus métodos não eram novos, de maneira nenhuma. Adoraram uma aparência externa de expressão de luz, que convertem a graça de Deus em dissolução. Refere-se ao fato de que tinham convertido a graça em libertinagem. E hoje em dia está pior ainda no atual século. A libertinagem está tão fincada no coração daqueles que dizem amar a Deus sobre todas as coisas, que vão entrar no reino dos céus e acusam os que não são cristãos de queimarem no inferno, e mal sabem eles que estão mais afundados no lago de fogo do que aqueles que não conhecem, não leem, não ouvem a palavra de Deus. Porque lendo, ouvindo a palavra de Deus, estão contaminados com desejos pecaminosos, fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus, esses maior condenação terá, diz a palavra. Então, se lá atrás, há 2000 anos, quase 2000 anos atrás, Judas, Paulo, Tiago, João, os demais já estavam vendo essas coisas, imagina hoje o tamanho da libertinagem. E negam a Deus, o único que tem o domínio, e é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Se negarmos a cruz, porque muitos vão dizer, não, eu não nego a Deus, eu sei que Deus é Deus e que Jesus é o Filho de Deus. Não é isso. Porque se verdadeiramente fosse entregue a Deus, fosse entregue ao amor de Jesus Cristo pelo que ele fez na cruz, não fariam tais abominações, não seriam tão idólatras, tão pagãos como aqueles que não ouvem a palavra, porque sabemos que infiltraram dentro da igreja os lobos em peles de ovelhas, aonde que são aclamados, aonde pagam para ouvir eles dizer besteira, e também os idolatram. Se negarmos a cruz, que é o plano da redenção de Deus, negamos ao mesmo tempo o Pai e ao Filho. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que o Senhor, havendo salvo um povo do Egito, destruiu depois os que não o creram. A incredulidade destruiu os israelitas no deserto e faz o mesmo na atualidade. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Esses anjos em particular não mantiveram a sua posição original na qual foram criados, mas sim transgrediram esses limites para invadir um território estranho para eles, ou seja, a raça humana. Deixaram o céu e vieram à terra, procurando coabitar com as mulheres que o fizeram. Gênesis 6,4, onde que fala dos gigantes que coabitaram com as mulheres. Para quê? Para impedir, era o desejo deles, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas contra Deus, ninguém vence. Eles já eram caídos e ainda queriam lutar e querem lutar contra Deus e contra a criação de Deus que somos nós. E ele, aqui o Senhor,
reservou em cadeias na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Estes anjos estão agora encarcerados, segundo a Pedro 2,4, e serão julgados no julgamento do grande trono branco, e então lançados no lago de fogo, onde permanecerão para sempre. Apocalipse 20:10. Tem pessoas que dizem que o lago de fogo não vai ser eterno, que é passageiro. É tanta incredulidade, é tanto nécio, é tantas pessoas falando besteira, que se torna gigantesco a apostasia contra Deus. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas às quais, da mesma maneira. O texto grego introduz uma comparação que mostra uma semelhança entre os anjos do versículo 6 e as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas a semelhança entre eles é a mais profunda devido ao fato de que ambos foram culpados de cometer o pecado. Entende-se ao fato de que ambos foram culpados do mesmo pecado. Entregues à fornicação e indo após outra carne. Os anjos coabitaram com mulheres. O pecado de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas foi a homossexualidade. Romanos 1:27. Deus queimou Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade e ainda creem que isso é normal. E Deus é amor e permite tudo e todos entrarão no reino dos céus. A falta de um líder espirituoso, a falta de um líder ligado a Deus verdadeiramente faz com que as pessoas acreditem nos seus desejos carnais, seja ele pastor, missionário, missionária, padre, espírita, o que quer que seja. Se não tiver ligado a Deus, ao trono, vai pregar aquilo que o coração do homem quer ouvir. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqueles que participam do pecado da homossexualidade e negam a arrepender-se, sofrerão a vingança do lago de fogo. Da mesma maneira, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Judas compara estes falsos ensinadores com os sonhadores ímpios e se refere às suas doutrinas como frutos de mera imaginação e fantasias. Rejeitam a dominação, negam-se a viver pela palavra de Deus e sim preferem inventar a sua própria religião. E vituperam as dignidades, preferem injúrias contra a palavra de Deus e em particular contra Cristo e a cruz. Mas o arcanjo Miguel, nenhum outro anjo leva o título de arcanjo, como está registrado. Existem outros que são anjos principais e Miguel é apenas um deles. Daniel 10:13. Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Depois da morte de Moisés, Satanás exigiu o corpo do legislador, o que foi negado pelo arcanjo Miguel. Não se atreveu a pronunciar juízo e maldição contra ele. O arcanjo Miguel não quis acusar e nem falar nada contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Forte. Um julgamento de maldição teria colocado Miguel no mesmo nível que o diabo, ao qual o grande arcanjo não se rebaixaria, e com razão. E estes, os falsos ensinadores, aqui fala, porém, amaldiçoam as coisas que não conhecem, e naquilo que naturalmente conhecem, se corrompem nelas como animais irracionais. Falo para você, é vergonhoso. Já tive na Assembleia de Deus do Belém de Monte Alto, já tive na Leão da Tribo de Judá de São José dos Campos, tem duas aqui, a que eu falo é de D. Pedro, e tanto o pastor presidente da Assembleia de Deus de Belém como a pastora presidente da Leão da Tribo de Judá de São José dos Campos ensina o povo e fala com grande voz no microfone: Deus vai matar. Deus está com espada desembainhada em fogo, indo contra o povo e vai queimar e vai pôr por terra. E infelizmente, enquanto eu não estudei a palavra do Senhor, enquanto eu não busquei a verdade, também fui ali comparsas deles, porque via eles como líderes espirituais e achava que o que eles diziam estava certo. Mas nós precisamos nos aprofundar
na leitura, no conhecimento da verdade, para poder tirar de nós e do nosso redor os falsos profetas. Vou parar por aqui. Dou continuidade depois no final do livro de Judas, em outro vídeo. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.